Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Depois de 1000 anos aí, né, estamos de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui vamos aprender como gerenciar arquivos através da linha de comando no Linux. Estou usando aqui um shell do Kali Linux, certo? Então muito bem, antes vamos recapitular aqui alguns comandos do vídeo anterior. Se você não assistiu o vídeo anterior, assista porque é extremamente importante, vai ajudar você a entender melhor e assimilar melhor esse vídeo aqui, certo? Então muito bem. Vamos lá, o who am I, que é o comando quem eu sou, né? Traduzindo do inglês, ele mostra o usuário no qual eu estou logado. Como você pode ver, estou logado aí com o usuário Rick, certo? E também o comando pwd, que mostra o diretório atual em que eu me encontro, ok? Então, muito bem. Muito bem, então vamos prosseguir. Eu vou mostrar aqui agora a sintaxe do comando, para que vocês entendam aqui como funciona. Comando, mais opções e argumento. Então é dessa maneira que funcionam aí os comandos, certo? Então vou mostrar aqui agora o comando ls, que nada mais faz do que uma listagem dos diretórios. Então como você pode ver aí, listou os diretórios, certo? E o ls pode ser usado com opções como o ls-a, que nada mais faz do que listar os diretórios ocultos e arquivos ocultos, certo? E o L também é uma opção de fazer uma listagem longa com mais informações. Então se eu der aí, ó, como você pode ver, temos aqui, né? Veja que os diretórios e arquivos ocultos, eles sempre vão iniciar com um ponto aqui, ó. Eles sempre iniciam com um ponto. Então, se tiver um ponto na frente, significa que está oculto, certo? E também você vai ver aqui, ó, que em todo diretório tem esses dois pontos e esse ponto. Esses dois pontos, ele significa o diretório anterior. E esse ponto significa o diretório atual, certo? Então, digamos que eu queira voltar para o diretório anterior. Esse comando change directory, o cd, change directory, que significa mudar de diretório, ele vai mudar de diretório. Então, se eu colocar aqui dois pontos, cd dois pontos, ele vai voltar para o diretório anterior, porque os dois pontos, ele significa o diretório anterior. Então, veja que ele voltou para o diretório anterior. Agora, se eu quiser voltar para o diretório mais recente que eu estava, que era esse aqui, ó, o Rick, né? Eu dou aqui um cd traço, aí ele volta para o diretório mais recente que eu estava. Veja só como ele voltou, né? Agora, se eu der novamente um cd traço, ele volta novamente para o diretório mais recente que eu estava. E qual era? O home, certo? Então, veja só que ele voltou, né? Então, muito simples e muito fácil esse comando. E agora é o seguinte, vou mostrar aqui uma tecla de atalho muito útil, cd. E aí, digamos que eu quero mudar para o diretório desktop. Se eu pressionar aqui, ó, a tecla Tab, ele vai autocompletar. Essa é a função da tecla Tab. Então, eu pressionei aqui a tecla Tab e vejo que apareceu ali, ó. Então, eu preciso ser mais específico, certo? Porque tem mais de um diretório iniciando ali com a letra D. Então, deixa eu colocar ali, adicionar ali. Agora, se eu clicar no Tab novamente, veja que autocompletou. E é o seguinte, o Linux, ele é sensível a maiúsculas e minúsculas. Isso significa que se eu colocar aqui, ó, o nome do diretório ali, ó, com a letra minúscula, sendo que ele inicia ali com a letra maiúscula, ele não vai encontrar esse diretório. Veja só, ali o que ele exibiu, ó. Diretório ou arquivo inexistente, porque não encontrou, certo? Veja que ali está escrito com letra maiúscula, né? Então nós temos que colocar com letra maiúscula. Exatamente como está escrito, você tem que colocar, senão não vai achar. Então, cd desktop, agora ele mudou, ó, pro diretório, né? Desktop. Pronto, aqui eu vou colocar ls. Aí digamos que eu não queira digitar novamente o argumento que eu já digitei anteriormente. Eu pressiono a tecla ESC e o ponto. Que aí ele vai pegar o último argumento utilizado, certo? E aí, como você viu aí, desktop no caso, né? Eu tive que pressionar duas vezes o ESC ponto, porque eu já tinha usado ali um comando clear, né? Para limpar a tela. Então ele pegou ali o argumento utilizado anteriormente, certo? Muito simples e muito fácil. Agora eu vou mostrar aqui o comando touch. Esse comando ele nada mais faz do que atualizar os registros de data e hora de um arquivo. Porém, se você fornecer aqui
um nome de um arquivo inexistente. Por exemplo, o arquivo aqui, eu vou criar um arquivo.txt. Esse arquivo aqui ele não existe, então o comando touch ele vai criar esse arquivo, certo? Vai criar esse arquivo vazio. Então veja só que ele criou esse arquivo. Olha ali, ó, arquivo txt. Muito simples e muito fácil. Então é para isso que serve o comando touch. Já aprendeu aqui o comando touch. Agora eu vou mostrar aqui o comando cat. Para que serve o comando cat? O comando cat nada mais faz do que exibir todo o conteúdo de um arquivo na tela do seu terminal. Então vou utilizar aqui o exemplo que já está aqui. É o var log put log. Vamos aqui ver aqui o conteúdo de um arquivo de log aqui, certo? Então veja aí, ele exibiu aí o que está dentro ali desse arquivo de log. Então é isso que o comando cat faz. Se eu der aqui um cat no arquivo lá que a gente criou, cat arquivo txt, não vai exibir nada porque não tem nada dentro desse arquivo, certo? Então se eu quiser adicionar alguma coisa a esse arquivo, vou adicionar aqui alguma coisa aqui, esse arquivo aqui. Pronto, adicionei ali. Então, o que é que eu fiz ali naquele comando? Esse comando echo, ele nada mais faz do que exibir uma mensagem na tela ali do seu terminal. Por exemplo, echo olá mundo. Veja só que ele exibiu ali na tela do meu terminal, certo? Aquela mensagem ali que eu coloquei. E por que que ali no outro comando ali não exibiu a mensagem na tela? Porque eu utilizei ali, ó, o redirecionamento. Eu redirecionei a saída do comando para um arquivo. No caso aqui, o arquivo txt. E esses sinais aqui, ó, são sinais de redirecionamento. Então, o que é que eles fazem? Ele redireciona a saída. Como eu utilizei aqui dois sinais, eu utilizei aqui o sinal de redirecionamento duas vezes aqui, como você pode ver, o que é que ele faz nesse caso? Ele adiciona a saída a um arquivo. Veja só, agora se eu der um cat lá no arquivo, você vai ver que tem o conteúdo lá nele. O conteúdo que eu redirecionei para ele. Veja só. Agora, se eu fizesse aqui, ó, vou escrever qualquer coisa e vou utilizar aqui os sinais de redirecionamento de novo. Pronto, adicionei aqui mais conteúdo. Adicionei mais conteúdo ao arquivo, certo? Então vamos dar um cat novamente, utilizando lá, ó. Veja que está ali, né, o conteúdo que eu adicionei. Agora eu vou fazer o seguinte. Com 1, 2, 3. E vou... Veja só, agora aqui eu estou utilizando somente um sinal de redirecionamento. Ou seja, nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai sobrescrever o conteúdo daquele arquivo, desse arquivo. Ou seja, ele vai excluir o arquivo que tem lá e vai sobrescrever. Vai adicionar esse que eu estou colocando aqui agora. Veja só. Agora se eu der um cat lá, então dois sinais ele adiciona e só um ele sobrescreve. Beleza? Muito simples e muito fácil. Agora que eu vou apresentar aqui outros comandos aqui. O head. O head nada mais faz do que exibir as 10 primeiras linhas de um arquivo. Veja só que ele exibiu aí. O head eu posso utilizar com a opção, por exemplo, traço N5. Ele vai exibir somente as 5 primeiras linhas de um arquivo. Veja só. E tem também o comando tail. O comando tail, ele faz o contrário, ele exibe as 10 últimas linhas desse arquivo. Ele também pode ser utilizado com a opção N, certo? E aí você fornece quantas linhas você quer ver. Muito bem. Agora eu vou mostrar o comando file, vou usar aqui como exemplo o arquivo txt. E o que ele fez aqui? Esse comando file, ele vai mostrar aqui o tipo de arquivo, então é para isso que ele serve. Muito bem, vamos ver aqui agora um comando de criar diretórios, o mkdir. Mkdir, make directory. Então, traduzindo, criar diretório. Então aqui você coloca o comando e o nome do diretório que você quer criar. Então eu vou criar aqui um diretório aqui, o nome projeto, certo? Mkdir projeto. E aí, vamos dar um ls para ver.
Veja que ele criou lá o diretório, né? Projeto ali. E agora é o seguinte. Eu quero criar outros diretórios dentro desse diretório. Vamos lá. mkdir. Vou usar aqui a opção P, que você já vai entender para que serve. Projeto barra, sei lá, projeto X, projeto Y. Agora você vai entender o porquê da opção P. Essa opção P significa para criar um diretório pai dentro do diretório projeto. Nesse caso, se eu não fornecer essa opção P, não seria possível criar o diretório aqui, ó, projeto Y, porque não existe um diretório projeto X ainda. Então não seria possível criar esse projeto Y, certo? Então você tem que fornecer essa opção P. E o que significa diretório pai? Diretório pai é o que vem anterior ao subdiretório. Então, por exemplo, nós temos esse diretório aqui desktop. Quem seria o diretório pai do diretório desktop? Seria esse diretório aqui, ó, o diretório RIC, diretório anterior. E aí, no caso, o diretório desktop seria considerado um diretório filho do diretório RIC. Entendeu? Então essa é a lógica. Então, muito bem. Veja só que se eu não fornecesse ali, ó, a opção P, não iria ser possível criar. Veja só. Cannot create directory, no such file or directory. Então, não pode criar, porque não existe um diretório chamado projeto X, certo? Então, agora se eu desse lá, ó, com a opção P, veja que eu vou conseguir criar. Viu só? Agora se eu der um ls, traço lr, para listar recursivamente ali o diretório projeto, para que a gente possa ver ali os subdiretórios. Veja só. Agora tem lá dentro dos diretórios. Projeto Y, ele está dentro do projeto X. Muito bem, muito simples e muito fácil. Então esse foi o comando mkdir. Agora vamos mover aqui para dentro do diretório projeto. Vamos criar aqui um arquivo qualquer. Vamos criar um arquivo qualquer. Digamos que eu queira criar aqui 8 arquivos. Não, digamos que eu queira criar aqui 3 arquivos. Touch file. E aí você usaria aqui, ó. Isso aqui é chamado de expansão. Certo? É chamado de expansão de shell. É uma função aí para que você consiga ser mais eficiente quando você for trabalhar com esses arquivos e tal. Entendeu? Então você dá um touch file 1 até o 3. Ele vai criar ali, ó, 3 arquivos. Sem eu ter que digitar aqui touch file 1, file 2, file 3, certo? Porque se eu fizer isso vai funcionar também. Porém ali é muito mais eficiente daquele outro jeito. Certo? Então digamos aqui que eu vou usar um exemplo diferente. Eu vou criar aqui season 1 até a 2 e episódio 1 até o 4 ponto mp4. Então aqui ele vai criar arquivos da temporada 1 à temporada 2. E cada temporada dessa vai ter 4 episódios. Veja só. Dá um ls agora. Olha lá. Viu só? Temos a Season 1 aqui, ó, que vai até o 4º episódio. E a Season 2 que vai até o 4º episódio. Muito simples e muito fácil. Essa é as expansões. Expansões de shell. Muito simples e muito fácil. Agora é o seguinte. Também funciona com o comando mkdir.
mkdir. Agora eu vou dar aqui o nome aqui do projeto X. Eu quero criar ali, ó, dentro desse projeto X, diretórios. Vamos criar aqui testdir. Vou criar aqui 2 diretórios fazendo da seguinte maneira. Então, eu vou usar aqui a seguinte maneira: testdir 1 e testdir 2. Isso aqui eu vou conseguir criar 2 diretórios dentro do projeto X. Muito simples e muito fácil. Se eu der agora, vou dar um clear e vou dar um ls no projeto X. Vou usar aqui a opção. Veja só que tem lá dentro do projeto X testdir 1 e testdir 2. Muito simples e muito fácil. Agora é o seguinte, vamos ver aqui agora o comando mv. Para que serve o comando mv? O comando mv, né, move, serve para mover arquivos e também para renomear. Então é o seguinte, vamos ver isso aqui agora. Vamos utilizar aqui o comando mv, 2 pontos, para representar ali o diretório anterior. E agora digita aqui o nome do arquivo, certo? E vou digitar aqui agora o ponto. Pronto. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou mover o arquivo do diretório anterior, certo? O arquivo file. Qual é o diretório anterior? O diretório anterior é o diretório projeto. Nós vemos que o arquivo file existe naquele diretório. Então, nós vamos mover ali o arquivo file para o diretório atual em que a gente se encontra, que é representado pelo ponto. O ponto representa isso, o diretório atual que a gente se encontra. Então veja só, vou dar um enter e veja aqui, se agora eu der um ls, o arquivo se encontra aqui agora. Muito bem. E o mv também serve para renomear, como eu disse. Então mv file1. Agora eu vou dar aqui um novo nome. Veja que eu renomeei o arquivo, certo? Muito simples e muito fácil. Vamos copiar um arquivo. Vamos copiar um arquivo. Comando copy, comando cp, certo? Serve para copiar um arquivo. Então vamos lá. O cp, né? 2 pontos, significa que eu quero pegar o arquivo do diretório anterior. Agora, digamos, se eu quisesse pegar o arquivo lá de outro diretório, eu teria que especificar, né? Se for algum arquivo do diretório desktop, aí eu teria que especificar aqui home e desktop. E pegaria um arquivo lá do desktop, certo? Aí digitaria aqui o nome do arquivo que eu quero. Porém, eu quero o arquivo ali do diretório projeto. Então, eu já especifiquei aqui tudo. E agora vou especificar o nome do arquivo. File2. Então, muito bem, já especifiquei qual arquivo eu quero copiar. E agora eu especifico o diretório para onde eu quero copiar. Se eu quiser copiar para o diretório atual em que eu me encontro, o ponto, né? Digito ponto. Se eu quiser copiar para outro diretório, então, é o seguinte. O seguinte aqui. Home. E projeto barra projeto X teste dir 2. Vou copiar o teste dir 2, o file 2, beleza? Então vamos ver lá agora o teste dir 2. Veja lá que eu copiei o arquivo para o teste dir 2. Se eu quisesse aqui fazer o seguinte, copiar aqui para o diretório em que eu me encontro. Só que o nome do arquivo que vai ser outro nome aqui, vou colocar outro nome. Veja só. E eu consegui, né, copiar o arquivo com outro nome agora. Muito simples e muito fácil. Temos também aqui o comando rm, que nada mais faz do que remover um arquivo, certo? Então nós fornecemos aqui o nome do arquivo que queremos remover e ele vai remover. rm remove, certo? Do inglês remover. Então, veja só que removeu
o arquivo. Seguinte aqui, vamos utilizar o RM agora para remover um diretório. E veja que não vai ser possível, porque o RM ele só pode remover arquivos, não pode remover diretórios. Veja só. Viu? Não foi possível. Mesmo que o diretório projeto Y não tem nada dentro, certo? Não é possível. Para remover o diretório, você usa o comando rmdir, que é remove directory. Então, aí você fornece aqui o nome do diretório. Veja só que nós removemos o diretório. Porém, o rmdir ele só consegue remover diretórios vazios. Por exemplo, rmdir test dir 2. Esse diretório ele contém um arquivo, então ele não está vazio. Se eu der um rmdir aqui, não vai ser possível. Olha lá, directory not empty, ou seja, o diretório não está vazio. Então, qual opção nesse caso nós utilizamos? Nós utilizamos o rm-r, e aí fornece aqui o nome do diretório. Nesse caso, o que é que vai acontecer? A opção R ali, ó, ele vai remover esse diretório e todo o conteúdo de forma recursiva. Então vai remover o diretório, se tiver subdiretórios, vai remover também, e o conteúdo também. Vai remover tudo que tiver dentro do diretório testdir 2. Então veja que nós conseguimos ali. Muito simples e muito fácil. Agora é o seguinte. Você pode usar aqui o RM também com a opção RI, né? No caso ele vai remover ali recursivamente, e a opção I ele faz com que ele pergunta se você quer excluir. Então aparece ali uma confirmação na sua tela para que você confirme se você quer excluir realmente o diretório, certo? Quer excluir aquilo ali tudo. Então, vamos lá, testdir 1. Olha só. Ele vai perguntar, então um Y aqui, né, yes, e aí nós removemos o Y yes, né, sim, vai remover o diretório. Se não quiséssemos, era o N, né, no. Então muito simples e muito fácil. Agora que vamos voltar aqui. Voltamos. Agora é o seguinte, vimos aqui já alguns comandos muito úteis e muito simples e muito fáceis. E é isso é tudo por enquanto. No vídeo aqui vai ser só isso nesse vídeo. Nos próximos vídeos vamos conhecer mais algumas coisas. E é isso. Muito bem, até o próximo.